Eu quero convidar os irmãos para que se coloquem em pé, abram suas Bíblias. Inicialmente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10, e leremos também um versículo do Salmo 119, versículo 71. Já deixo aqui registrada a minha gratidão pelo convite feito pela igreja, pelo pastor Tarcísio, que está usufruindo de um descanso esses dias. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não desanimados, perplexos. Em tudo somos atribulados, aqui a versão está diferente, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Salmo 119, o versículo de número 71, o salmista diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vamos orar, queridos. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos na casa do Senhor, usufruindo da doce presença do Teu Santo Espírito e tendo como único propósito louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado por esta igreja, Pai. Obrigado pela liderança dessa igreja, pastor Tarcísio, todo o colégio pastoral, os coordenadores de ministério, corpo diaconal, cada membro dessa igreja. Nós louvamos ao Senhor pela vida desses queridos irmãos. Mas suplicamos agora, Pai, que a palavra que foi lida, o Espírito Santo a coloque em o nosso coração. Que a voz a ser ouvida nesse momento em nosso coração seja a voz do Senhor, para sermos por esta voz, por essa presença e pela Tua palavra edificados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Meus irmãos, quando pensei em falar aos irmãos nesse tema, as bênçãos das aflições, a primeira coisa que veio à minha mente não é um tema muito popular. É um tema que, na verdade, tem estado longe dos púlpitos das igrejas evangélicas nesse tempo. Não queremos falar de aflição, queremos falar de vitória, de bênção, de prosperidade, de tantas coisas maravilhosas. Por que aflições? Mas quando nós abrimos a Bíblia, nos aprofundamos no estudo, na reflexão da palavra de Deus, entendemos que no meio de muitas aflições, de todas as aflições, há bênçãos. A bênção de Deus, a ação de Deus. Quando nós enfrentamos a adversidade, quando nós passamos por alguma luta, quando apanhamos, nem sempre gostamos de parar, refletir e pensar o porquê e o que é que Deus está nos falando. Há 2 semanas atrás, eu estava numa padaria, obviamente comprando pão, e na minha frente tinha um senhor que pediu ao padeiro, ao atendente lá: eu quero pão sovado. Quando ele falou pão sovado, primeira coisa, digo, há muito tempo que eu não vou falar essa sovada. Eu só me lembro das sovas que eu tomei quando criança, lá do meu pai. Isso eu me lembro muito bem. Pão sovado chamou a minha atenção. Eu, na minha ignorância, né, de panificação, sem saber absolutamente nada, eu digo, eu vou procurar saber o que é isso. Sem entender nada sobre isso, fiquei curioso para saber como é que se faz um pão e o porquê que é necessário a sova. Sova, os irmãos sabem o que significa esmurrar, bater, surrar. Quem já foi criança sabe o que é isso, né? Então fui em casa, fui pesquisar no Google, né? Que sabe tudo.
E fiquei sabendo então que a sova é um passo essencial para se fazer um pão leve e fofinho. Temos que pegar a massa, apertar, amassar, espurrar, esticar, dobrar, fazer tudo com a massa. Aí eu perguntei lá ao Google, né, mas o que é isso? E então aprendi que a sova é o momento em que, além de criar uma textura homogênea, são formadas as cadeias de glúten, o complexo de proteínas, deixando então a massa mais elástica. Então o Google me ensinou que a massa é uma bagunça com as proteínas completamente dispersas. A sova, o esmurrar, o bater, o amassar, organiza essas proteínas de tal jeito que forma uma textura lisa e elástica. E dessa maneira, durante a fermentação, a massa cresce de forma equilibrada, homogênea, desejada. Fiquei aprendendo isso. Se não tiver elástica o suficiente, o gás carbônico liberado no processo de fermentação fica aprisionado. E a consequência de uma sova mal feita é um pão maçudo e pesado. Olha que interessante. Aí, a partir dessa explicação, meus irmãos, eu passei a compreender algumas coisas. Primeira coisa, eu passei a compreender melhor as aflições pelas quais passamos. As aflições nos fazem mais leves, mais humildes, mais sensíveis, mais dependentes de Deus. Mas, por outro lado, eu passei a entender também por que existem crentes maçudos e pesados. Falta-lhes uma sova. Que bênção é a sova e que bênção são as aflições. Em algum momento, meus irmãos, eu acho que todos nós nos identificamos com a massa de um pão, né? Quando passamos pelas aflições, quando somos amassados, quando somos emurrados, quando somos surrados, quando passamos pelas aflições. As sovas em nossas vidas, meus irmãos, ou seja, as aflições da nossa vida, são múltiplas. E a gente poderia levar aqui quase meia hora ou mais falando sobre elas. As crises familiares, dificuldade existente, tirando uma crise entre esposa, marido, mulher. As crises com os filhos, sofrimento que muitos casais, muitos pais têm com seus filhos, e muitos filhos têm também com seus pais. Enfermidades, esse é um tempo de tanta enfermidade, né? De tanta doença. A gente, em qualquer lugar que a gente estiver, a primeira palavra que sempre sai é um comentário sobre doença, sobre enfermidade. As injustiças, a depressão, as frustrações, a culpa, o medo e tantas outras coisas são sovas, são adversidades, são tempestades, são sofrimentos, são dores, são sovas que chegam até nós. Mas, irmãos, graças a Deus, é que em meio às dores nós podemos ter esperança, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, verso 28, que os irmãos sabem muito bem, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Apanhamos, sofremos, temos dores, passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas nunca podemos perder a esperança, porque nós temos um Deus presente, que é Emmanuel, um Deus conosco, que nos conhece, que vem ao nosso encontro, que supre as nossas necessidades, que conforta-nos no meio das dores e que nos faz vencedores em Cristo Jesus. Meus irmãos, assim como a sova faz bem à massa, a Bíblia nos mostra como as aflições podem ser benéficas para nós. As males, as dores, as adversidades, a extrema ansiedade e até mesmo as tragédias que enfrentamos podem nos fazer crentes melhores, podem nos tornar quebrantados, humildes, amorosos, reconhecendo os nossos erros e até mesmo nos ensinam a compreender os erros dos outros, a perdoar a quem nos ofendem. As aflições são bênçãos que nos ensinam e que nos fazem sensíveis à ação de Deus. O apóstolo Paulo, nessa carta aos
Coríntios, na segunda carta, no texto que lemos, Paulo usa de uma metáfora, dizendo que, como crentes, temos um tesouro do poder e da graça de Deus em frágeis vasos de barro. Nós somos, irmãos, nós somos vasos de barro, frágeis vasos de barro, mas nesses frágeis vasos de barro, a excelência do poder de Deus se manifesta em nossa vida. E graças a Deus por isso. O apóstolo destaca o contraste entre a fragilidade humana e a força divina, sugerindo então que as pressões, os desafios da vida são oportunidades que revelam o poder de Deus em nós. Mas, como eu disse há pouco, nós vivemos no meio de uma geração, em um tempo, em que nós estamos trocando tudo, meus irmãos. Estamos trocando a fé em uma espécie de... fazemos uma barganha com Deus. Nós buscamos a Deus, sim, mas esperando bênçãos. Nós buscamos a Deus, sim, mas queremos curas. Nós nos preocupamos com as coisas celestiais, sim, mas queremos que os milagres aconteçam em nossa vida. Nós servimos a Deus, mas desde que haja prosperidade em nosso viver, em todas as situações. As igrejas, na tentativa de alcançar essas pessoas, acabaram criando campanhas, novenas, 7 semanas de propósito, culto de milagre e tantas outras estratégias tentando despertar o interesse do povo. Aliás, as igrejas que mais crescem em termos de números são aquelas que propagam prosperidade, cura, milagres e tantas outras coisas. De fato, Deus realiza milagres. Deus cura. Deus abre portas, Deus transforma vidas, mas esse não é o centro do Evangelho, essa não é a essência do Evangelho. O verdadeiro propósito da nossa fé não é o que Deus pode fazer, mas quem Deus é. Queremos saber que as coisas aconteçam, milagres aconteçam, grandes coisas aconteçam, mas muitas vezes nos esquecemos de que a essência, o propósito, a coisa mais importante, a prioridade, é a busca de um relacionamento pessoal com Deus. É conhecer Deus, saber quem Ele é. Diante disso, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas lições que entendo que são preciosas, que nós encontramos no meio das aflições, no meio das sovas que tomamos em nossas vidas. E a primeira delas, as aflições nos estimulam a buscar o Senhor. As aflições nos estimulam, nos impulsionam, nos despertam para buscarmos Deus. Nós temos que admitir que muita gente só busca Deus na dor. Só busca Deus nos momentos difíceis. Só busca Deus quando a crise bate à sua porta. Só busca Deus quando o desespero já tomou conta do seu coração. No momento da dor, todos os olhos para o céu. Oh, Deus! Como o americano diz, oh my God, em tudo, né? Sempre assim, oh Deus. Eu li uma pesquisa publicada na internet sobre a adversidade na vida dos crentes. E essa pesquisa indicou o seguinte: de cada 10 crentes que sofreram adversidade na vida, 8 permaneceram firmes na fé. E de cada 10 crentes que alcançaram a prosperidade, somente 2 permaneceram firmes. Eu não sei, irmãos, se essa pesquisa está certa. Porém, como pastor já há tanto tempo, eu conheci e conheço pessoas assim. Uns permaneceram, mesmo enfrentando grandes dificuldades. Outros que prosperaram materialmente, abandonaram a fé. Então, por isso eu acho que, de alguma forma, pensando na minha experiência, essa pesquisa diz alguma coisa. Passar por aflições é difícil. Passar por aflições, até em certo momento, parece um contrassenso imaginar em meio que há bênção em meio às aflições. Mas a fraqueza humana, meus irmãos, nos incentiva a sermos muito mais dependentes de Deus. Jim Parker, teólogo anglicano, exímio exegeta, no seu livro Conhecimento de Deus, ele diz o seguinte, eu abro aspas para ler:
Esse é o grande motivo, em nossa opinião, pelo qual Deus enche a nossa vida de problemas e perplexidade de um tipo ou de outro, para garantir que nos apegaremos a Ele. Interessante essa palavra do Parker. Deus permite perplexidade, Deus permite adversidade, Deus permite que nós tomemos as nossas sovas ao longo do nosso caminho, para que nós entendamos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, que somos de fato vasos de barro, e procurarmos Deus, e buscarmos Deus e nos apoiarmos no Senhor. Interessante que quando a gente abre lá no livro de Gênesis, o primeiro pecado, o pecado que foi cometido por Adão e Eva, Deus disse a Adão que a terra se tornaria maldita. Eva passaria a ter uma gravidez com dores. E por causa daquele primeiro pecado, e depois os pecados que até hoje nós cometemos, as dores, os sofrimentos, a maldição está aí. E em uma certa ocasião alguém me perguntou assim: pastor, será que Deus não poderia acabar com a maldade? E a resposta que eu dei foi essa: se Deus, para acabar com a maldade, acabaria com todos nós, porque a maldade está no coração do homem. Mas quando Adão pecou, quando Eva pecou, a terra se tornou maldita, as dores começaram a existir na vida de Eva na gravidez, mas naquele mesmo momento Deus disse que haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Apesar da palavra de Deus ali sendo pesada para ele, mas ao mesmo tempo, do outro lado, a esperança foi colocada. Haveria de nascer um que esmagaria a cabeça de serpente. Por isso, queridos, quando a gente passa por aflições, por dificuldades, nós não podemos nos entregar desesperados, não. Há um Deus presente em nossa vida, há um Deus que nos conhece, há um Deus que nos sustenta, há um Deus que nos abençoa, há um Deus que conhece perfeitamente tudo que se passa em nosso coração e um Deus que quer nos abençoar. Porque as aflições servem a vários propósitos na vida de um crente, particularmente em nos despertar para a busca da comunhão e da vontade de Deus. Deixe-me fazer aqui algo que eu li outro dia que eu achei interessante. Lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 9, nós encontramos uma palavra de Satanás dizendo a Deus: porventura, Jó, debalde teme a Deus? E certo pregador, entendendo o significado da palavra debalde, que é em vão, começou a explanar o seguinte: irmãos, tem muita gente buscando o Senhor de caneco, mas como diz a Bíblia, nós temos que buscá-lo de balde. Olha, apesar do equívoco daquele pregador que não entendeu o significado da palavra debalde, ele tinha razão. Nós precisamos buscar a Deus com mais fervor, meus irmãos. Nós precisamos buscar a Deus com mais perseverança. Nós precisamos buscar a Deus com mais determinação. Nós precisamos buscar a Deus com mais seriedade. Nós precisamos buscar a Deus com mais temor. As aflições nos fazem lembrar das nossas limitações, como somos frágeis. As aflições nos fazem lembrar que somos vasos de barro. As aflições nos levam à necessidade de confiar no poder e da soberania de Deus, e elas nos fazem curvar humildemente diante de Deus em oração. Por isso que disse que a primeira bênção das aflições é que elas nos impulsionam, é que elas nos estimulam, é que elas nos levam a buscar a Deus. Paulo, novamente nessa segunda carta, capítulo 4, verso 7, ele mostra que as aflições são disciplinas que nos fazem entender que o poder para vencer todas as adversidades vem de Deus e não de nós mesmos, porque nós somos vasos de barro. E aí me permito citar alguns textos de Salmo. Novamente o Salmo 119, 71. Veja o que o salmista diz. Eu acho que nenhum de nós diria isso em sã consciência, né? Na nossa incredulidade, na nossa fragilidade. O salmista diz: foi-me bom ter passado pela aflição,
Você já disse isso em algum momento? Não, a gente não disse. Mas o salmista diz: foi-me bom ter passado por aflição para que aprendesse os teus decretos. Foi no momento que passou por aflição que ele entendeu a necessidade de buscar a Deus e compreender e conhecer as promessas de Deus, os decretos de Deus. Nesse mesmo salmo, o verso 67, vai um pouco mais adiante. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, guarda a tua palavra. Semana passada, a Tânia estava lembrando de uma das expressões usadas por meu pai. Meu pai tinha algumas expressões que ficaram marcadas na vida da gente. Meu pai sempre dizia: quando eu levo uma topada, quando eu levo um tropeço, eu paro e olho para trás para ver onde foi que eu errei. A gente não faz isso, né? Mas o salmista fez. Antes de ser afligido, andava errado. Mas quando foi afligido, ele parou, olhou para trás e viu que estava errado e guardou a sua palavra. Ainda nesse mesmo salmo, verso 75, ele diz: bem sei ao Senhor que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. A gente não diz isso, a gente reclama, a gente murmura, a gente questiona, a gente pergunta o porquê. Mas sabiamente e com o coração quebrantado, ele diz: eu sei, Senhor, o Senhor é justo, as tuas disciplinas são justas, as sovas que vêm do Senhor são justas, com fidelidade me afligiste. Parece, irmãos, que Tiago tinha em mente a palavra do salmista, quando lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Olha que contrassenso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, quer dizer, resistimos à prova, permanecemos fiéis, e uma vez confirmada, produz perseverança. Mais uma vez, não gostamos, não gostamos, mas as aflições sempre têm um fim proveitoso na vida daqueles que amam a Deus. Spurgeon, que é tido como príncipe dos pregadores, comentando o Salmo 119, 71, ele disse assim: os mandamentos de Deus são melhor lidos com os olhos úmidos de lágrimas. Os mandamentos de Deus são melhor lidos por olhos úmidos de lágrimas, ou seja, um coração com espírito quebrantado. Bem a propósito do que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram. Por quê? Porque serão consolados. O salmista observou, meus irmãos, que a sua aflição o impeliu às Escrituras para buscar a ajuda de Deus. Novamente, Salmo 119. Veja como o Salmo 119 é rico, né? Salmo 119, verso 50. Este é o meu conforto na minha angústia, que a tua palavra me vivificou. Meus irmãos, a gente busca ajuda em tantos lugares, né? Bate em tantas portas. E a gente esquece que à nossa disposição, bem perto de nós, está uma palavra que conforta, que dá vida, que ensina, que guia e que nos enche de paz e de esperança. A palavra de Deus. As adversidades nos tornam mais conscientes dos nossos limites e nos forçam a perceber que somos fracos, limitados, insuficientes e que sucumbimos se não for a ajuda graciosa e poderosa do nosso Deus. Salmo 56, verso 8, o salmista diz assim: contaste os meus passos quando sofri adversidades. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Testemunho do salmista: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? O que é que o salmista está nos dizendo? Não há nenhum momento da nossa vida que Deus esteja ausente, meus irmãos.
Não há nenhum sofrimento, nenhuma adversidade, nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nenhuma sova que Deus desconhece em nossa vida. Deus sabe perfeitamente tudo o que acontece conosco. Ele tem conhecimento pleno de todas as nossas aflições. Portanto, a melhor decisão quando passarmos pelas aflições, meus irmãos, não é a murmuração, não é o desespero, não é revolta e ficar perguntando por quê. Não é a desistência, jogar tudo por alto, chutar o balde, como se diz aí fora, e ir embora. Não. A melhor decisão é buscar o Senhor e receber dele a solução e o conforto que necessitamos. As aflições nos impulsionam, nos levam a buscar Deus. A segunda bênção que considero nas aflições é que elas podem nos fazer melhores crentes. Deixa eu voltar àquela padaria quando o homem pediu pão sovado. Lá eu aprendi também que o pão sovado é de origem francesa, é pain Provence, que é um pão sovado como os outros, mas passa por um processo maior ainda. Tem que apanhar muito, tem que se morrar muito, tem que sofrer muito para ele ficar cada vez mais gostoso, mais rico. Também acrescentado ao pão sovado manteiga e ovos. Então por isso que fica... E aquele homem estava lá atrás do pão sovado, mas apanha mais do que os outros. Os salmos revelam, meus irmãos, que as aflições também servem para nos tornar melhores. Veja Salmo 66, verso 10, o salmista dizendo: pois tu nos provastes, ó Deus, tu nos refinaste como se refina a prata. Se você fizer uma paráfrase desse texto, pensando no pão, seria assim: pois tu nos amassaste, ó Deus, tu nos sovaste como se sova o pão. Para quê? Para ficarmos melhores, mais sensíveis, mais finos, mais aceito. O salmista reconheceu o propósito de Deus ao permitir a aflição para o povo de Israel. Era uma sova para os tornar leve, mais dócil, mais humilde, mais gratos. Um cadinho para queimar as impurezas da sua vida. As provações, queridos, são oportunidades que nos são dadas para autoexame e contrição. Texto que os irmãos conhecem tão bem: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e conhece os meus pensamentos. Quando nós nos buscamos Deus, nos aproximamos de Deus e buscamos conhecê-lo através da sua palavra, nós nos tornamos melhores crentes, meus irmãos. Por isso que algumas perguntas no meio desse sofrimento, das aflições, devem ser feitas, cada um fazer a si mesmo. Lembrando agora do meu pai, eu levei uma topada, foi o que eu fiz. Temos que perguntar: será que existe algum pecado confessado não confessado em nossa vida? Será que estou caminhando com Cristo em obediência à sua palavra? Será que estou morrendo diariamente para mim mesmo, me arrependendo dos pecados cometidos? Será que estou, como o apóstolo Paulo, dizendo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Existe algum ídolo em meu coração? Algo que eu ame mais do que Jesus? Ou ainda, o que é que Deus está me ensinando no meio dessa tribulação? Alguém disse que a tribulação faz com que o caráter verdadeiro do homem apareça. Quando está tudo bem, uma maravilha. Mas quando a gente passa por uma aflição, por uma dor, por uma enfermidade, por uma crise, o coração revela de fato o que somos. Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. É no meio da tribulação, no meio da disciplina que chega até nossa vida, é que o caráter é provado. A terceira bênção que entendo ser fruto das aflições, meus irmãos, é que as aflições podem contribuir para nos afastar do amor pelo mundo.
A gente sempre discute, os teólogos discutem, os pastores discutem sobre Paulo, o espinho de Paulo. Mas se você ler o texto sobre o espinho de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, Paulo dá o testemunho, o que foi e por que o espinho. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Ponto final? Não. Qual é o propósito? A fim de que não me exalte. A fim de que eu não seja um soberbo, um orgulhoso, um vaidoso, só porque tive revelações extraordinárias, maravilhosas. Então, espinho na carne, aflição na carne, um mensageiro de Satanás. Os teólogos discutem, mas ninguém sabe dizer que espinho na carne. Um deles diz que era um problema talvez de consciência, de sentimento de culpa, porque enquanto Saulo, né, antes da conversão, ele perseguiu tantos crentes, levou muitos à morte. Eu não sei se é isso, mas o que o texto diz é que Deus permitiu a aflição para que ele não se exaltasse, não ficasse cheio de soberba, de orgulho, de vaidade, por causa das revelações que teve. Ou seja, para que ele se afastasse de um espírito mudando, carnal, contrário à vontade de Deus. E olha, meus irmãos, se na Bíblia, no Novo Testamento, encontramos alguém que sabia o que era apanhar, de ser sovado literalmente, era o apóstolo Paulo. Lá novamente, em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24, ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Em matemática, Paulo quer 5 quarentenas, 200, menos um em cada uma delas, então 195 sovas ele tomou, né? 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo do deserto, em perigo do mar, em perigo dos falsos irmãos. E depois ainda diz, ainda me pesa o cuidado da igreja. Esse foi pão salvado, esse aqui, viu? Crente salvado. Mas aí a gente encontra Paulo dizendo, em todas essas coisas, se afastou do mundo, buscou Deus, se tornou melhor e serviu a Deus durante toda a sua vida. Enfrentou uma série de desafios, uma série de dificuldades, e todos eles, o espinho na carne parecia ser o fardo culminante que ele carregava diariamente, impedindo que ele se orgulhasse. Mas sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Os irmãos se lembram? A minha graça te basta. Por quê? O meu poder se aperfeiçoa em vasos de barro, frágeis vasos de barro, que somos nós, meus irmãos. E aí ele continua dizendo assim, né? Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A gente, infelizmente, meus irmãos, frágeis como somos, na fé, inclusive, no momento que a gente passa pelas aflições, no momento que a gente é sovado, no momento que a gente passa por adversidade, a gente se fica cheio de coitadinho de mim, né? Tadinho de mim, e a gente começa uma autocomiseração, a gente lamentando, murmurando, reclamando, e acusando um e o outro, e acusando talvez a próprio Deus. O bálsamo, o antídoto contra o espinho, estava na maravilhosa graça de Deus, que apesar de não arrancar o espinho como Paulo queria, era suficiente para trazer ao coração, na vida de Paulo, alívio e refrigério ao seu coração. Spurgeon, falando sobre Paulo, diz assim, sobre a graça de Deus: a graça alivia, mas nem sempre cura a enfermidade. A graça não curou Paulo, não tirou o espinho,
mas encheu Paulo de alegria, de conforto, de esperança e se tornou um vencedor. Queridos, assim como Paulo, Deus muitas vezes nos humilha através do sofrimento para não cometermos o pecado da soberba ou qualquer outro tipo de pecado que possa afastar da comunhão, nos afastar da comunhão com o Espírito Santo. Um jovem aproximou-se do seu pastor e disse assim: pastor, eu sinto que estou sofrendo muito nessa caminhada com Deus e parece que é pior, muito pior do que quando era do mundão. No mundão eu não sofria. Mas o pastor respondeu para aquele jovem: porque antes você estava morto e cadáver não sente dor. Quem está em Cristo? Aí a gente começa a andar na contramão do mundo, irmãos. A gente começa a ter novos valores. A gente não abraça mais os valores do mundo, não se adapta mais às alegrias do mundo. Os valores são outros. Parece que estamos sofrendo. Não, muito pelo contrário. Nós estamos no caminho certo. Paulo diz assim: porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Caminho para a conclusão dessa mensagem, meus irmãos. O Salmo 34, verso 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas você crê nisso, meu irmão? Deixa eu perguntar de novo. Você crê nisso, meu irmão? Muitas são as aflições. Então, o próprio Jesus Cristo já tinha nos avisado, nos alertado, né? No mundo tereis aflições. Como é que a gente quer passar por esse mundo sem aflições? Sem entender as aflições? Como processo de disciplina, são as sovas que nós tomamos para nos aproximarmos mais de Deus, para sentirmos a nossa fragilidade, a nossa insuficiência, as nossas limitações e buscarmos Deus. É nele que encontramos a solução, é nele que temos a resposta, é nele que experimentamos a paz e tão somente nele. Jesus Cristo toma um barco, atravessar Mar da Galileia. Cansado depois de um dia de muita atividade, como um homem que era, exausto, deita e dorme. E eu imagino aqueles apóstolos atravessando, Pedro naturalmente dando ordem, era sempre ele, né? Aí vem uma tempestade, agitação, mar sendo jogado de um lado para outro. E eles tentando resolver o problema. Mas, de repente, quando perceberam que iriam afundar, que não tinha mais salvação para eles, gritaram. Foram ao encontro de Jesus, chamaram o Senhor. O mar se aquietou, o vento foi repreendido, fez-se bonança. Foi no meio de uma tempestade, com o risco de ter o barco afundado, que os discípulos puderam conhecer mais o poder de Jesus Cristo, que repreendeu o vento, que acalmou o mar. Meu irmão, se Deus permite a tempestade, se Deus permite as aflições, se Deus permite que a sova chegue até no seu lombo, é porque Ele planejou abençoar com a sua presença em nossa vida e com o seu poder. E como disse o salmista, foi bom ter-me afligido para que eu conhecesse os teus decretos. Meus irmãos, Deus nunca está ausente da nossa vida, nunca em momento nenhum. Há tempos atrás eu contei aqui uma história, e me permitam contá-la novamente, já que nem todo mundo estava aqui naquela época. Foi uma história que eu ouvi do saudoso pastor Valdir de Oliveira Coelho. Foi pastor da Igreja Batista Sião, em Salvador, um homem de Deus. Eu estava no seminário, e ele fez uma palestra lá para os seminaristas, e contou, dentre as muitas experiências, esta que eu nunca esqueci. Ele estava em Salvador, andando por uma das ruas de Salvador, quando veio ao seu encontro uma senhora, membro da sua igreja, uma senhora muito idosa. Quando encontrou o pastor
Valdívia abriu os braços. Pastor, que bom que eu encontrei o senhor aqui, pastor. Que bom. Pastor, eu queria saber. Ela tinha perdido recentemente o seu filho em uma tragédia. Então, ao encontrar o pastor, eu disse, pastor, eu queria que o senhor me dissesse, por que Deus permitiu que o meu filho sofresse aquela tragédia? O pastor Valdívia disse que naquele momento a única coisa que ele fez foi, no silêncio, questão de segundo, clamar a Deus, Senhor, me dá uma palavra de alívio para o coração dessa mãe que sofre. Mas enquanto ele orava silenciosamente ali na rua, a mulher abriu um sorriso e disse, pastor, é isso mesmo, pastor, agora eu compreendi. Agradeceu, abraçou o pastor e foi embora. Aí o pastor Valdívia disse, pior que eu fiquei com a curiosidade, sem saber o que é que Deus disse ao coração daquela mulher. Querida, os milagres são esses. O milagre maior, o milagre da salvação. Os milagres que acontecem diariamente, em todos os momentos, em todas as situações. É o Deus presente. Quando a gente lê lá, ele será chamado Emanuel. Não é algo que ficou esquecido nas páginas de um livro, alguma coisa que ficou perdido na história, não. Emanuel significa Deus conosco. Ontem, hoje, eternamente é Deus conosco. No meio das aflições, no meio das tempestades, no meio do fogo, Deus sempre presente. Aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eram apenas 3? Tinha um quarto, né? O rei disse, lançamos 3. Uai, se fosse baiano diria, oxente, estou vendo o quarto. E parece que é filho dos deuses. No meio da fornalha, lá estava o Senhor Jesus Cristo. Lá estava Deus. O outro foi lançado na cova dos leões. E os leões não fizeram absolutamente nada, tiveram suas bocas fechadas, porque lá estava presente Deus cuidando daquele homem, daquele jovem. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Davi, o Deus de Daniel, o Deus do pastor Valdívia Coelho, é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Mas sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É a nossa impaciência. Nós vivemos de um tempo que tudo tem que acontecer com estalo, em momento. Nós não temos paciência de esperar a ação de Deus. Foi o que aconteceu, eu acredito, com Josué. Deus disse, vou derrubar essa muralha de Josué. Você vai rodear a cidade uma vez, vai rodear a cidade 2 vezes, vai rodear a cidade 3 vezes. Eu imagino que na terceira, Paulo, já tinha muita gente reclamando. Que estratégia é essa? Não está acontecendo nada, estamos rodeando a cidade, não acontece nada. Reclamaram na terceira, na quarta aumentou o número de murmuradores, eu creio que na quinta também, na sexta, mas a muralha só caiu na sétima, porque a sétima era o tempo de Deus, era o propósito de Deus. Então, meu querido irmão, não sei qual é a aflição que você passa, mas eu quero que você saiba dessas coisas. Primeiro, talvez seja a oportunidade que Deus está lhe dando para você buscá-lo mais ainda, se aproximar dele. Segundo, porque Deus quer que você seja um crente melhor, se curvando diante dele, buscando ler a sua palavra, conhecendo a sua palavra, os seus decretos, as suas promessas. Talvez porque Deus esteja querendo que você se afaste, talvez em algumas situações que contraria a comunhão com Deus, que impede a sua comunhão com Deus. Mas se você buscar Deus com perseverança, com seriedade, com temor, você irá ler a Bíblia dizendo, somos mais do que vencedores. Não porque você leu, mas porque essa será a sua experiência com esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Feche seus olhos. Qual é a sua aflição? Qual é a sua adversidade? Qual é a sua tempestade? Qual é a sova que você está tomando? A palavra de Deus diz, a aflição traz benefícios, traz bênçãos.
porque nos levam para perto de Deus, nos aproximam de Deus. Pai de amor, só o Senhor conhece o coração de cada um que aqui se encontra, Pai. Só o Senhor conhece as aflições pelas quais passamos. Por isso, elevamos os nossos pensamentos ao Senhor e a nossa voz ao Senhor, para pedir a Tua graça e a Tua misericórdia. A Paulo o Senhor disse: a minha graça te basta, e foi suficiente para que ele tivesse paz e pudesse continuar o seu ministério. Ó Deus, que essa graça seja derramada na vida de cada um que aqui se encontra, Pai, para que ao final desse culto, retornando aos nossos lares, retornemos com alegria, com paz e com a bênção de sermos cuidados, protegidos e confortados pelo Espírito Santo do Senhor. Enche esses corações com a Tua paz, em nome de Jesus.